Irmãos, o texto que nós vamos meditar hoje está em 1 Samuel, capítulo 1. Você pode deixar a tua Bíblia aberta lá, que nós vamos estar vendo com calma algumas coisas deste texto. Esta pregação que eu vou fazer, ela é do pastor Hernandes Dias Lopes. Ele que fez o tema e ele que fez as divisões principais, tá? Então essa pregação não fui eu que fiz. Essa pregação foi do reverendo Hernandes, que eu vou estar pregando hoje, tá bom? 1 Samuel, no capítulo 1. Aqui vai narrar a história de uma mãe. Pensando hoje no Dia das Mães, eu pensei em falar, em pregar sobre a vida de uma mulher chamada Ana. É interessante que Ana, ela era esposa de Elcana. E Elcana tinha duas mulheres, Penina e Ana. Você já imaginou o estresse desse homem? Uma mulher só, é complicado, ele tinha duas. Por isso que no Antigo Testamento, às vezes, a gente vê alguns homens surtando. Tinham mais de uma mulher e aí ficava muito complicado. Mas isso não vem ao caso. Mas todo ano era uma época de tormento para Ana. Por quê? Porque ela era estéril, ela não tinha filhos. E todo ano eles saíam de uma cidade chamada Ramá, que era a cidade onde eles moravam, e ia para uma cidade chamada Siló, onde lá estava o santuário de Deus, a casa de Deus. Era na época dos juízes ainda, não existia ainda o templo de Jerusalém. Então, o que acontecia? Quando ela ia, Elcana a amava mais do que Penina. E quando ele dava as ofertas para Deus, ele dava a porção dobrada para Ana. E Penina, que era a sua rival, sabendo disso, atormentava Ana pelo fato de ela não ter filhos. Penina tinha filhos. Então, todo ano era uma época de tormento, quando se ia na casa de Deus, porque Ana era extremamente provocada por Penina. Aí chegou um determinado ano que eles foram e Ana chora muito na presença de Deus e faz um voto e diz para Deus: se o Senhor me der um filho, eu vou entregá-lo a ti. Ele será nazireu, como Sansão, não vai cortar o cabelo, ele vai ser consagrado ao Senhor. Se o Senhor me der um filho, eu vou entregá-lo a ti. E acontece uma coisa extraordinária. Deus ouve a oração de Ana. Ana tem um filho, chama este menino de Samuel, pedido a Deus, ou de Deus eu o pedi. Ele é consagrado a Siló, na casa de Eli, no templo, no santuário. Lá ele cresce. E acontece uma coisa extraordinária no final da história, para fechar essa história tão bonita. Deus honra Ana e ainda dá mais 3 filhos e 2 filhas para ela. Ou seja, ela teve mais 5 filhos. Então é uma história muito linda e tem muito para nos ensinar. E eu quero pegar um texto, ou um pedaço desse texto, dessa história que eu coloquei para vocês aqui, a partir do versículo 9, e quero que você preste muita atenção nessa passagem. Inclusive, alguns termos que eu grifei, esses grifos são meus, tá? Só para você entender o que estava se passando no coração de Ana naquele momento. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor, e fez um voto, dizendo: ó Senhor, Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. O seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados, será um nazireu, como Sansão foi. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca.
Como Ana orava silenciosamente, os seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada, estivesse bêbada, e lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: não se trata disto, meu senhor. Eu sou uma mulher muito angustiada. Perceba as emoções de Ana. Não bebi vinho e nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. É um termo lindíssimo para oração. Derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgues a tua serva, uma mulher vadia. Eu estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza, emoções. E Eli respondeu: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Até aí. O que você percebe no texto? Você percebe uma mulher com um sonho, o sonho de ser mãe. Era o sonho de Ana. Um sonho bonito, um sonho legítimo. Mas uma mulher extremamente angustiada. O ser mãe, naquela época, naquela sociedade, era muito mais importante do que hoje. Hoje, muitas mulheres querem ser mães. Mas há mulheres que optam em não ser mães. E elas não são rechaçadas pela sociedade. Mas naquela época elas eram. Elas eram vistas como mulheres amaldiçoadas. Havia um estigma sobre as mulheres estéreis, de que elas eram malditas. Então havia um peso enorme na esterilidade. E ela queria muito ser mãe, e isso a angustiava muito, porque este era o sonho de Ana. Este era o desejo do coração de Ana, ser mãe. Eu quero fazer uma pergunta para você. Quais são os desejos do teu coração? Quais são os teus sonhos? O sonho de Ana era ser mãe. E o seu, ou os seus? O que te move para o futuro? O que você espera do futuro? Quais são os seus sonhos? Quais são os seus alvos? Quais são os seus projetos? O que arde no teu coração? O que pega forte no teu coração? Algumas pessoas pensam: eu quero muito ter um casamento feliz. Outras: eu quero muito a restauração do meu casamento. Outras: depois de um casamento frustrado, como eu quero um novo casamento. E como que eu quero que seja diferente. Outras: como que eu quero que os meus filhos sejam prósperos. Como que eu quero dar estudo para eles. Como que eu quero que eles sejam felizes. Outras: eu quero ter muita saúde. Eu quero viver dias calmos, dias de paz. Eu quero sucesso profissional. Meu sonho é ser reconhecido na minha profissão e ser próspero, ter uma vida estável e estável. Eu quero ter independência financeira, prosperidade. Outros: como que eu desejo a conversão da minha família. Como eu anseio que os meus filhos voltem para Deus. Como que eu anseio que a minha família toda se renda ao altar. A maioria deseja paz. Quais são os teus sonhos? Eu quero ser muito feliz. Eu quero viver bem. Eu quero viver bem. Todos nós temos sonhos. Todos nós, porque as pessoas que não sonham não vivem. Simplesmente vegetam e sobrevivem. Isso se chama depressão. Muitas pessoas estão deprimidas porque deixaram de sonhar, de projetar. Sonho de Ana, ser mãe, um sonho bonito, um sonho legítimo, mas um sonho muito distante que parecia impossível. Por causa da medicina da época, por causa dos tratamentos médicos da época, não tinha muito o que fazer, a não ser acreditar em um milagre. Talvez seja o nosso caso, né?
Talvez eu citei alguns sonhos aqui e você percebe, mas isso está muito distante. Isso está muito longe. Precisa acontecer um milagre para que esse sonho se realize. Então nós não estamos muito distantes da história e do contexto de Ana. Ana não tinha muito o que fazer a não ser acreditar num milagre. Pode ser o seu caso, pode ser o meu caso. Não temos muito do que fazer a não ser acreditar nos milagres. Não é assim que você vê a sua vida quando você olha para o teu casamento, precisa de um milagre para o teu filho, para as tuas finanças, para a tua família, para a tua vida. E uma coisa bela na história é que Ana não desistiu. Ela acreditou, e ela recebeu o seu milagre, e em nome de Jesus, isso pode acontecer com você hoje, esta semana, isso pode acontecer, em nome de Jesus, eu profiro essa declaração profética sobre a tua vida, pode acontecer sim, porque Deus não mudou, creia nisto. Mas o que Ana fez para conseguir o seu sonho? Quais são os passos que ela deu? Qual é o caminho que ela trilhou? É sobre isso que eu quero meditar com você hoje. Não desista dos seus sonhos. E eu quero pegar algumas coisas aqui que vão clarear muito, muito a nossa visão a respeito do que é que nós podemos fazer para conseguir aquilo que Deus tem para nós. A primeira coisa que eu quero pensar com você: por que que Deus adia os nossos sonhos? Ana tinha uma doença, ela não podia ter filhos. Qual era a causa da doença de Ana? Perceba, mas a Ana, o seu marido, dava uma porção dupla, porque a amava, mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Qual que era a causa da doença de Ana? Não era o diabo, não era maldição, não era demônio, não era pecado. Qual que era a causa da doença de Ana? O próprio Deus. Diz a Bíblia que foi o Senhor que a deixou estéril. Foi Deus mesmo que não permitiu que ela tivesse filhos. Então, aí entra uma coisa muito importante para nós entendermos. Que Deus às vezes permite situações difíceis em nossas vidas, quiçá impossíveis em nossas vidas, para manifestar o seu poder, para manifestar o seu amor. Então é o próprio Deus que muitas vezes adia os nossos sonhos. Agora, por que que Deus adia os nossos sonhos? Eu quero que você preste muita atenção nisso. Alguns sonhos legítimos que você tem, como o sonho de Ana, era um sonho legítimo, mas por que que é adiado? Se Deus sabe que eu preciso, sabe que eu quero, sabe que eu necessito disto, por que que Ele adia? Porque Deus quer nos ensinar, e eu quero que você preste muita atenção nisto, que Deus é melhor do que as suas bênçãos. Que Deus é melhor do que as suas bênçãos. Querer a dádiva e não o doador. Este é o problema de muitas pessoas. É por isso que Deus adia os sonhos. Porque as pessoas estão muito mais interessadas no que Deus tem para dar do que no próprio Deus. Muitas pessoas buscam a Deus interessadas naquilo que Ele tem para dar. E é por isso que Deus adia. Vivemos numa sociedade antropocêntrica, humanista, o homem prevalecendo no centro, querendo usar Deus como instrumento de conquista. Então eu vou dizer uma coisa para você de todo o meu coração: a tua maior necessidade é o próprio Deus. E você tem que aprender a amar mais o Deus das bênçãos do que as bênçãos de Deus. E se eu não tomar cuidado com isto, Deus adia os meus sonhos, porque eu fico muito mais interessado naquilo que Ele tem para me dar, do que na própria pessoa dEle. A pior coisa do mundo é quando alguém se aproxima de você por causa de interesse, naquilo que você tem, e não naquilo que você é. E é o que nós fazemos com Deus. Muitas vezes, agimos com Deus dessa mesma forma.
Outra coisa, para que nós compreendamos que precisamos consagrar o que temos a Deus, dar de volta o que nós temos recebido. Por que Deus adia os nossos sonhos? Porque Ele quer que eu entenda que eu tenho que consagrar a Ele o que eu recebo. O que Ana fez? Por que Deus deu Samuel para Ana naquele momento? Ela pediu anos, anos e anos. Porque naquele momento ela resolveu: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou devolvê-lo a Ti. Eu vou consagrá-lo a Ti. Ela desmamou, ele morava em Siló. Ana o via só uma vez por ano, porque ele ficou morando com o sacerdote Eli. Ele foi o grande profeta Samuel. Então, uma coisa que eu preciso entender, que Deus deu Samuel para Ana, porque chegou o momento que Samuel não seria ídolo na vida de Ana. E é isso que Deus muitas vezes faz, Ele adia os nossos sonhos, porque muitas vezes aquilo que nós pedimos se transforma em ídolo em nossa vida. A bênção de Deus começa a ser ídolo. Você começa a pedir prosperidade financeira, Deus te dá, você larga a igreja, amando o dinheiro, ao invés de usar o dinheiro. Você pede uma família, aí aquela pessoa não quer saber de Deus, e você começa também a se distanciar, mas o seu sonho era ter uma família, mas essa mesma família se distancia de Deus e te distancia dele. Se nós não tivermos cuidado dos nossos relacionamentos, eu quero muito alguém que me abençoe, alguém que esteja comigo, um relacionamento de amor. Você entra num relacionamento de uma forma tão profunda que essa pessoa diz: eu não quero ir mais na igreja, e você para de ir. Ou seja, a bênção de Deus se tornou um ídolo na tua vida. Eu preciso tomar muito cuidado com isso. E é por isso que Deus muitas vezes adia os nossos sonhos. Deus também quer nos ensinar que os sonhos dele são maiores do que os nossos. É interessante que o sonho de Ana era ser mãe. O sonho de Ana era pegar uma criança no colo e amamentar. Mas o sonho de Deus, um dos maiores profetas, um dos maiores juízes, um dos maiores sacerdotes de Israel, o grande Samuel, que vai ungir 2 reis, Saul e Davi, aquele que vai ser o mentor de Davi. O sonho de Ana: eu quero um filho. O sonho de Deus: um grande profeta, é o que eu vou te dar. Deus adia os nossos sonhos, porque os sonhos dele são maiores e melhores do que os nossos. Eu preciso crer nisto. Mesmo que demore alguns meses, alguns anos, eu tenho que continuar insistindo, buscando e crendo que os sonhos dele são melhores e maiores do que os meus. O que você acha que José, no Egito, pensava, quando tudo aquilo estava acontecendo com ele? Um homem bom, um homem de Deus, temente, é traído pelos irmãos, é vendido, depois é traído pela mulher de Potifar, que faz uma mentira, leva-o para a prisão, fica 2 anos preso. Que bem tem nisto, que coisa boa tem nisto, só dando tudo errado na vida daquele homem. Mas enquanto ele estava na prisão, onde Deus estava? Deus estava lá no palácio, preparando um lugar para ele, colocando sonhos na mente de Faraó, que José ia interpretar, para fazer de José o segundo maior do Egito, e fazer de José o homem que iria salvar todo o seu povo, e ali lançar o êxodo 400 anos depois. Os sonhos de Deus são maiores que os nossos, mesmo que eu não entenda no momento. E é justamente neste momento que eu tenho que crer, é neste momento que eu tenho que ter paciência, é neste momento que eu tenho que aguardar. Por que o Senhor está adiando? É porque eu sei que o Senhor tem algo muito maior do que eu imagino. E por que Deus adia? Porque Ele é soberano.
Ele age no tempo dele, na hora dele, de acordo com a sua vontade, do seu jeito. Ele é livre. Ele não se deixa pressionar. Ele é o Altíssimo, Ele é o absoluto. Ele não se deixa pressionar pelo homem, Ele não se deixa pressionar por ninguém. E quando Ele age, ninguém impede. Deus pode realizar os seus sonhos se Ele quiser, mas é no tempo dEle e do jeito dEle. Toda mulher tem uma bolsa. E quando você abre uma bolsa de uma mulher, você acha coisas ali que você acha que nunca ia encontrar. Quando você abre uma bolsa de uma mulher, você encontra ali produtos de primeiro socorro, maçarico, machado, qualquer coisa assim que você pensa, o que está fazendo isso aqui? Mas tem. Provavelmente Ana tinha uma bolsa. Provavelmente. Ana, ela podia abrir a bolsa dela. E ela podia pegar o laudo médico de Ramá, da junta médica de Ramá, que era a sua cidade. E lá naquele laudo poderia estar escrito: Ana é estéril. Ana não tem jeito. Ana nunca será mãe. Deus é soberano para mudar laudos médicos. Deus é soberano para fazer milagres. Deus é soberano para fazer o que Ele bem entender. Deus pode fazer o impossível, porque Ele é soberano. Então é por isso que os sonhos muitas vezes são adiados. Agora, uma outra pergunta, ou uma outra questão. Para eu não desistir dos meus sonhos, eu tenho que enfrentar os assassinos de sonhos. Ana, ela teve alguns assassinos de sonhos, e você vai se identificar muito com isso. O primeiro assassino foi Penina, a sua rival. Penina, porque o Senhor a tinha deixado estéril, a sua rival, Penina, a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor, a sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Provocava, irritava e atormentava. Penina não era de Deus, porque gente de Deus não inferniza os outros. Penina não era de Deus, porque gente de Deus não acusa e não faz inferno na vida das pessoas. E esta mulher infernizava. Você tem pecado, você é amaldiçoada, você não é de Deus, você é doente. E talvez ela mesma podia dizer: olha para mim, Ana, olha para mim, eu não sou tão crente quanto você, eu não vou à igreja como você, mas eu tenho filhos. Você vai na igreja todo domingo, faz campanha, busca, e você não tem o que eu tenho. Assassinos de sonhos, pessoas que querem lançar a semente maldita da incredulidade na tua vida, gente que inferniza a tua vida, gente que acusa, gente que é usada pelo diabo para trazer acusação e dizer para você que a tua vida não está indo para frente, ao invés de te ajudar, te inferniza. Penina não era de Deus. Penina era uma assassina de sonhos. Outro assassino de sonho que a gente vê aqui é o sacerdote Eli. Olha só o que Eli faz. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli, o sacerdote, o pastor, observava a sua boca, e como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então Eli, o pastor Eli, o sacerdote Eli, pensou que ela estivesse embriagada. E lhe disse: até quando você vai continuar bêbada, embriagada? Abandone o seu vinho. Todo ano ela ia na casa de Deus, todo ano. Ela encontrava ali o sacerdote Eli,
os seus filhos Ofni e Finéias, os pastores. Todo ano. A primeira vez que Eli conversou com ela, foi para chamá-la de bêbada. Os assassinos dos sonhos podem estar dentro das igrejas. Pode ser um pastor no púlpito. Pode ser alguém que do teu lado não traga uma palavra de incentivo e de ânimo, mas de acusação. A pior coisa do mundo é quando você vai numa igreja e não encontra aceitação. A pior coisa do mundo é quando você vai numa igreja e só encontra preconceito. A pior coisa do mundo é quando alguém, ao invés de chegar com você com um olhar de misericórdia, olha para você já com preconceito. Eli, ele não sabia o que estava acontecendo, e ao invés dele chegar com jeito para Ana dizer, minha filha, o que está acontecendo? Ele já chegou de sola, ele já chegou dizendo, você está bêbada. Ele a acusou de uma forma tão irracional, que aquilo lá, ao invés de trazer uma palavra de ânimo, de consolo na casa de Deus, ela recebeu acusação. Mas só que na casa de Deus, aqui é lugar de aceitação. Sabe como você mata o sonho das pessoas? Quando você fala mal delas por trás. Sabe quando você mata o sonho das pessoas? É quando você as critica. Quando você fofoca, você está sendo um instrumento do diabo. Eu não estou dizendo que Eli era do diabo, mas ele foi usado ali para matar um sonho de uma mulher que era de Deus. Se eu não tomar cuidado, a minha maneira de agir, me tornando superior, achando que eu sou melhor, eu acuso, ao invés de aceitar, abraçar, amar. Igreja é lugar disto. Os assassinos dos sonhos podem estar aqui dentro das igrejas. Outro assassino de sonhos que nós podemos ver é Elcana, o marido de Ana. Olha só o que diz a palavra de Deus. Elcana, o seu marido, quando viu chorar, lhe perguntava, Ana, por que você está chorando? Ana, por que você não come? Ana, por que você está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? O próprio marido, dentro da casa dela. Eu quero, neste momento, que todos os homens presentes olhem fixo aqui para mim. E as mulheres, esposas, que estão aí do lado, cutuque e fala, presta atenção que é para você. Estou falando sério. Eu quero que os homens prestem muita atenção no que eu vou dizer agora. Preste muita atenção. Elcana a amava. Elcana tinha um carinho especial por ela, ao ponto de dar porção dupla. Ele a amava, de verdade. Mas sabe qual que era o grande problema de Elcana? Um homem é extremamente racional. Então, quando o homem pende para a razão total e absoluta, esquecendo que a mulher é puramente emocional, ao invés do homem ajudar a mulher na hora da crise, ele mata os sonhos dela com a sua razão, pensando que está ajudando. Ele não entende o que estava acontecendo no coração dela. Ele simplesmente diz para ela, por que você está chorando? Você sabe que você é doente, você sabe que você não tem filho, e eu tenho te agradado, então olha a razão, eu faço tudo por você, acaso eu não sou para você melhor do que 10 filhos? O que ele quis dizer com isto? Ana,
Você não tem o direito de sentir emoções. Você não tem o direito de sofrer. Você não faz ideia de como que isso acaba com o casamento. Você não faz ideia de como que isso acaba com o relacionamento. Você não faz ideia de como o homem, quando ele é extremamente racional e ríspido, e não entende que a mulher é pura emoção, e que naquele momento ele não tem que dar uma palavra racional, mas um abraço afetivo, carinhoso. Chora aqui no meu ombro, querida. Eu sei o que você está passando. É difícil, sim. Mas você tem a mim. Chora. Chora. Eu estou aqui. Era isso que devia ter feito. Os homens de Deus precisam aprender com Deus. Serem instrumentos de consolação na vida das suas esposas. E não instrumento de acusação. Muitos casamentos acabam. E o homem depois diz, a mulher é fria. Não, você a tornou fria. Você a distanciou de você. Você não soube como agir. Eu quero que você preste muita atenção nisto. Os assassinos de sonhos podem estar mais perto do que você imagina. Dentro da tua própria casa. Toma cuidado, para que você não seja esse assassino de sonhos na vida da sua família. Você, pai, não esteja matando os sonhos dos teus filhos. Tome cuidado. Agora, o que fazer quando os nossos sonhos são adiados? Uma ótima pergunta. Quando nós vimos que Deus adia os nossos sonhos, vimos que Ana enfrentou os assassinos dos sonhos. Agora, o que fazer quando os nossos sonhos são adiados? Continue orando, continue crendo, continue insistindo com Deus. É o que a Bíblia nos incentiva, continuar crendo. Olha só a ideia da oração de Ana. Com uma alma amargurada, prensa nas emoções, alma amargurada, chorou muito diante do Senhor. Eu não vou me acomodar com a minha situação. Sou uma mulher muito angustiada. Olha a definição que ela dá para a oração: derramando a minha alma diante do Senhor. Eu estou aqui derramando a minha alma. Estou orando até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Ana tinha tudo para desistir. Ano após ano, nada acontecia, mas ela não desistiu. Não desista dos seus sonhos, então continue insistindo, continue orando, continue buscando. Continue chorando, mas não se acomode. Creia. Creia em nome de Jesus. Que a coisa vai acontecer. Aquela Babel de incredulidade, a rival, o homem de Deus, o próprio marido. Mas ela dizia: Deus, eu preciso de um milagre. Eu preciso de um milagre. E lá estava Ana chorando, chorando, orando, buscando. Como falta isso para nós. Como falta isto para nós. Orando, chorando, buscando, mas eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir. O que fazer? Continuar orando e tomar posse das promessas de Deus. Aconteceu algo sobrenatural naquele ano. Naquele ano. Coisa que não tinha acontecido nos outros anos. Então, olha só o tratamento de Deus. O que Deus fez. Naquele ano, Deus adiou os sonhos. Ela venceu os inimigos dos sonhos. Mas naquele ano aconteceu uma coisa extraordinária. Ela tomou posse da bênção. Porque quando ela estava orando, derramando a alma, minha alma está em grande angústia, ela estava conversando com um sacerdote, com um pastor. E olha só,
Versículo 16. Olha só o versículo 17. Eli responde: vá em paz. Ana, vá em paz. E que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Vá em paz. Agora Eli faz o papel de pastor, de homem de Deus, e libera sobre ela uma palavra profética. Libera sobre ela uma palavra de Deus. Vá em paz. Você está na casa de Deus, e eu profiro para você, e profetizo que o Deus de Israel conceda o que você pediu. Sabe o que aconteceu? Esta palavra enche a alma de Ana, e traz cura e libertação. É o que falta para nós. Eu não simplesmente tenho que buscar Deus, mas eu tenho que tomar posse daquilo que eu vim buscar. Crer que a palavra que eu estou ouvindo agora é para mim, e que essa palavra encontre lugar na minha vida. Em Siló, ali na casa de Deus, ela foi curada emocionalmente. Você percebe a alma, as emoções, a angústia, a depressão, o estresse, tudo ali. Em Siló, ela foi curada emocionalmente. Depois ela vai para Ramá, e ela é curada fisiologicamente, porque ela tem relação com Eucana, e ela concebe Samuel. Então, aconteceu uma coisa fantástica aqui. Ela simplesmente se apropriou da promessa, e ela creu: esta palavra é para mim. Ela se alimentou dessa palavra. Em nome de Jesus, tape os ouvidos para os arautos do pessimismo, os arautos da incredulidade. Você está no lugar onde os milagres acontecem. Aqui é a casa de Deus. Você está no lugar onde curas acontecem, onde o poder de Deus está, onde aqui tem autoridade. Versículo 17, vá em paz. Sabe o que ela fez? Olha só o versículo 18. Ela disse: eu espero que sejas benevolente para com a sua serva. Então ela seguiu o seu caminho. Mas como? Comeu, e o seu rosto não estava mais abatido. Houve cura emocional. Ela comeu. A pessoa, quando está triste, não come, fica abatida, cara, cansada, desanimada. Mas quando ele disse: vá em paz, e que o Deus de Israel conceda o que você pediu, aquilo entrou no coração dela, e ela comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. Cura emocional. E quando há cura emocional, sabe o que acontece? Eu volto a viver. E o que Ana fez? Ela voltou às trincheiras da luta. O que Ana fez? Ela saiu do quarto escuro da depressão e voltou a viver. Parou de se sentir vítima. Ela não tinha Samuel ainda. E por que ela teve Samuel? Porque ela foi curada emocionalmente. E ela creu na cura e atingiu o físico dela. Isso se chama fé. Então o que nós precisamos fazer? Parar de chorar, parar de reclamar, parar de ficar chorando com complexo de inferioridade, parar com todas essas coisas ruins que nos abatem, com esses pensamentos nocivos, com esse pessimismo, com essa reclamação, com essa incredulidade que nos abala. Precisamos romper com isto. A economia do Brasil está ruim, então trabalhe dobrado, mas creia que Deus vai te honrar. Faça algo, volte às trincheiras da luta, lute, creia que Deus está com você, creia em milagres. Versículo 18, olha o 19, na manhã seguinte, eles se levantaram, adoraram ao Senhor, lá em Siló, e voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações sexuais com Ana, a sua mulher.
E o Senhor se lembrou dela. E assim Ana se engravidou. E no devido tempo deu à luz um filho. E deu-lhe o nome Samuel, que quer dizer, eu pedi ao Senhor. Pedido a Deus. Ela voltou a viver. Por que ela teve relação sexual com Eucana? Talvez Eucana chegou e falou assim, e aí Ana, hoje vai ter? Ela estava curada emocionalmente. Ela lançou todas as suas aflições e tristezas e angústias no altar de Deus. Ela voltou bem. Ela voltou bem. Imaginam ela olhando para Eucana e dizer, claro. Presta atenção no que eu vou dizer. Ela teve um filho somente porque ela teve relação sexual com seu marido. E se ela continuasse naquela depressão, provavelmente ela ia dizer, hoje não, estou com dor de cabeça. Hoje não. Me deixa, não estou bem. Ou seja, a coisa não ia acontecer. Quantas coisas nós deixamos de viver por falta de cura interior? Quantas coisas deixamos de viver? Você não faz ideia de como que um dia é precioso. E você não está perdendo dias, mas meses e anos da sua vida. A história termina quando no capítulo 2, o Senhor foi bondoso com Ana. Ela engravidou e deu à luz a 3 filhos e 2 filhas. Ela deu um para Deus, Deus deu 5 para ela. Enquanto isso, o menino Samuel crescia na presença do Senhor. Olha para mim. Tinha um homem muito próspero. Muito próspero. Ele era muito rico. Mas a prosperidade dele não era só financeira. A família dele era muito abençoada. A mulher o amava. Os filhos, todos o amavam muito. Ele era uma pessoa bem vista na sociedade, querida. Onde ia, tinha amigos. As pessoas da empresa dele, todos o amavam. Era muito próspero, um homem de Deus. Aí perguntaram para ele um dia numa palestra, qual que era o segredo do sucesso dele? Aí ele disse, o segredo do meu sucesso é que todos os dias de manhã eu leio o meu jornal. Aí as pessoas estranharam, dizendo, será que são as informações que ele tem da vida, que faz com que ele tenha tanto sucesso assim? Aí ele foi específico, então, aí eu pego o meu jornal e eu fico pensando, o que eu vou ler? Para eu ter um dia bom, se eu ler a parte de política, eu vou perceber que não vai ser uma boa ideia. Porque tem muita bagunça, esquerda, direita, ninguém sabe o que é melhor. Uma briga doida. Então, eu não leio a parte de política. Se eu ler a parte de economia, eu nem vou trabalhar, porque minha empresa vai falir mesmo. Porque do jeito que está a situação, a coisa não adianta nem trabalhar mais. Com o juro que está, com o país que está, com a depressão financeira que está, então eu não leio economia, não. Esporte, eu não leio, porque vai que o meu time não está bem no campeonato, então eu pulo essa parte também. Então, qual que é a parte que eu leio para eu ter um bom dia? Eu pego o obituário, a lista das pessoas que morreram no dia anterior. E eu leio nome por nome. Então, eu paro ali no começo do meu dia e pego a lista dos óbitos e vejo todas aquelas pessoas que morreram, o nome, a idade, todas as pessoas que morreram. Aí, quando chega no final da lista, eu faço uma oração
dizendo para Deus: Senhor, muito obrigado, o meu nome não está aqui, eu estou vivo, e porque eu estou vivo, hoje, pode acontecer o milagre que eu preciso, porque hoje, pode acontecer a realização do sonho que eu espero, hoje, pode acontecer a benevolência e a misericórdia do Senhor sobre a minha vida, de tantos meses e anos que eu busco algo, hoje pode acontecer. Por que pode acontecer? Porque eu estou vivo, eu estou vivo, e porque eu estou vivo, pode acontecer um milagre na minha vida. Palavra de Deus para a tua vida: não desista dos seus sonhos. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Participe dos nossos cultos na Avenida Sacadura Cabral, 1354, entre as ruas 32 e 34, no bairro Aeroporto. Nosso telefone: 17 3323 4766. Acesse www.segundaipb.com.br. Deus abençoe.